Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha aqui no canal Toque de Craque Oficial. Vou começar a nossa participação nessa segunda-feira, nessa semana, falando de dois clubes que saíram fora do trajeto, fora da linha do trem e erraram no cálculo e estão pagando caro o preço pelo erro de suas administrações. Vamos começar falando de Bragantino e Vasco da Gama. O Bragantino está apenas um ponto fora da zona de rebaixamento. O time que deixa o clube em condições de escapar o time tem que deixar a zona de rebaixamento, escapar da queda, caso ela ocorra, que eu acho que não ocorre mais, e será a primeira vez, se isso acontecer, que um time da RBU vai disputar uma segunda divisão. Um dos times que a Red Bull comanda. Caso o rebaixamento não ocorra, o que eu acho muito difícil. O Bragantino foi campeão brasileiro da Série B em 2019. Em dezembro de 2022, Pedro Caixinha foi contratado e ficou até 28 de junho de 2024. Com o Pedro Caixinha, massa bruta que a gente chama, chegou a duas semifinais do Campeonato Brasileiro 2023-2024 e teve a sua melhor participação na história do Brasileirão de pontos corridos em 2023. O Caixinha fez 124 jogos, com 50 vitórias, 38 empates, 36 derrotas. Aí, como o time começou a empatar e perder, mandaram o Pedro Caixinha embora e contrataram o Fernando Seabra em 1º de novembro de 2024. Ele chegou a Bragança Paulista para assumir o lugar de Pedro Caixinha, mudar a história do time e acabou deixando o time ontem. Foi mandado embora ontem, em 2020, dia 25 de novembro, após uma derrota de 1-0 para o Botafogo no sábado. Depois de 4 derrotas e empates. Ele ficou 29 dias no comando técnico do time. Ele tirou o time da zona da degola. Aliás, tem que tirar o time da zona da degola. Não conseguiu tirar, foi dispensado. O Bragantino hoje ocupa a 18ª colocação, 37 pontos ganhos, 35 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 14 derrotas, 36 gols pró, 45 contra, saldo de menos 9. Tem 45 pontos de aproveitamento. O Bragantino ainda tem, dia 1º de dezembro, o Cruzeiro em Bragança Paulista, o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada e o Criciúma em Bragança Paulista. O presidente do clube é o Marquinhos Chedid, mas o CEO é o Diego Serri. São duas pessoas que cometeram erros, eu vou dizer por quê. Já o Vasco da Gama, que o Pedrinho assumiu no início do ano com a missão de resgatar o Vasco, ele não tem culpa da situação do time. Ele pegou um clube falido, bagunçado pela 777 Partner, ou 777, como quiser. Aí, Rafael Paiva assumiu o comando do time em junho, após a demissão do português Álvaro Pacheco. Inicialmente de forma interina, e acabou ficando definitivamente. Mas diante dos resultados positivos que não aconteceram, Paiva permaneceu. Aliás, que aconteceram, Jesus. Paiva permaneceu no cargo. E aí começou de novo as derrotas, os empates, que nada ficou resolvido. Então, o treinador deixou ontem o Cruz Maltino após 31 jogos, 12 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Hoje, o Bragantino tem 43 pontos, 36 jogos, 12 vitórias, 7 empates, 16 derrotas, 25 gols pró, 37 contra e 53 de saldo negativo.
O aproveitamento é de 41%. A equipe chegou às semifinais da Copa do Brasil. Foi finalista, foi semifinalista. Foi eliminada pelo Atlético Mineiro. E aí o Vasco tem, dia 30 de novembro agora, depois da manhã, Vasco e Atlético de Goiás, em São Januário, depois de novo em São Januário, contra o Atlético Mineiro, e termina contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. Então o erro é dos dois clubes. O Pedrinho não tem culpa porque assumiu um clube bagunçado, falido, desorganizado, que a 777 deixou, contratou mal, contratou um treinador atrás do outro, saiu devendo, e os jogadores que essa empresa contratou não tem competência para vestir a camisa alvinegra. Já o Bragantino, o seu Nabi, o seu Marquinhos Chedid e o seu Diego Serri, tem culpa sim, porque eles tiraram um treinador que estava já com trabalho em andamento, embora nos últimos 7 jogos foram 4 derrotas e 3 vitórias, jogos do Pedro Caixinha. Isso não quer dizer nada. Todo time oscila, bons e maus momentos, mas deveriam ter mantido o cara para que ele continuasse o trabalho dele que ele fez durante 4 anos no Bragantino. Aí não, contrataram um treinador que já provou que não é legal, que não tem condição, que é fraco, que é exatamente o Seabra. O Seabra teve no Cruzeiro, Fernando Seabra, fez uma péssima campanha, foi mandado embora, aí o Bragantino vai lá e pega. É a tal história. O jogador é mandado embora de um clube, fica esperando o outro, alguém falhar ou errar ou de ser dispensado para ele assumir o comando. Essa é a prática do brasileiro. Então esses dois clubes estão em situação difícil. O Vasco ainda está melhor, porque está na 11ª colocação e pode aspirar aí uma Libertadores, eu não sei. Mas ele tem que ganhar os 3 jogos que faltam a ele, que é o Bragantino, aliás, que é o Bragantino, aí eu falando bobagem, que é o Atlético de Goiás, que já está rebaixado, é galinha morta, o Atlético Mineiro, que vai disputar a Libertadores agora no meio de semana, e depois o Cuiabá. Esses 3 jogos não tem data para ser realizado. Dois não tem. Contra o Atlético Goianense é dia 30. E os outros jogos não tem data por causa exatamente da classificação. O Bragantino tem que vencer as 3 partidas, a primeira, dia 1º de dezembro, contra o Cruzeiro em casa, depois sai para jogar contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, e termina com o Criciúma em casa. Mas ele tem que vencer os 3 jogos e torcer por tropeços de outros. Eu acho, na minha opinião, que o Bragantino já está rebaixado. Pode ser que eu me engane. Futebol é uma coisa terrível. Mas são 2 clubes que não merecem estar onde estão. Aí tem gente que diz assim, o Bragantino não é grande. É grande sim. É um grande clube que precisa ser respeitado. E o Vasco da Gama não é erro do Pedrinho, é erro de quem antecedeu a ele. E que está difícil dele consertar os erros, porque foram muitas besteiras feitas num clube só. Então a gente torce para que ambos continuem, porque são 2 clubes que fazem boa participação no Campeonato Brasileiro. O Vasco já teve 5 rebaixamentos, não pode ter outro. Mas a situação do Vasco é melhor. Também só depende dele. Já o Bragantino não. O Bragantino depende dele e de outros, o que é difícil. Ele tem que ganhar os 3. Mesmo que ele ganhe os 3, os de cima não vão perder 3 partidas seguidas. Pode acontecer? Pode. Mas é difícil. Então a gente torce para que isso tudo se resolva e que o Vasco volte a ser ao que era antes, o Bragantino também. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, indique o vídeo para outras pessoas, para o YouTube. Quero agradecer também aos 1.600 inscritos que nós chegamos de domingo passado até hoje. Foram 30 inscritos em uma semana. Muito obrigado a todos vocês. É por você que a gente faz esse trabalho aqui
diariamente. É por você que me assiste, me acompanha, que elogia, critica, não tem problema nenhum, mas a gente faz esse trabalho com carinho e amor, com notícias verdadeiras, apurando, chegando junto, por você. Paz e bem.